O pênis pode diminuir, pode, às vezes, que a gente fala atrofiar. Será que isso é verdade? Será que isso é um mito? Você já ouviu falar sobre isso? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês se isso é um mito ou se isso é verdade e o que pode causar isso se isso for verdade. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia e meu foco total é na saúde e qualidade de vida dos homens. Antes da gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, já deixar sua curtida. Lembre-se que toda semana tem vídeo novo no canal. E agora vamos direto ao assunto que vocês querem saber. O pênis, será que realmente pode diminuir de tamanho? Isso é um mito? Isso é verdade? Isso é verdade, tá bom? Então sim, o pênis pode diminuir de tamanho. O pênis pode, que a gente fala, atrofiar. Tem homens que chegam a perder até cerca de 1 a 3 centímetros. Então realmente ele pode diminuir de tamanho e agora eu vou explicar o porquê que isso pode acontecer e o que você tem que fazer para evitar que isso aconteça. Então, a primeira doença que pode fazer com que o homem diminua de tamanho de pênis, que diminui o tamanho do pênis do homem, é uma doença que a gente chama doença de Peyronie. O que é essa doença? Essa doença é uma doença que acomete aqui o que a gente chama essa parte aqui do pênis do homem, que são os corpos cavernosos. Ela pode acontecer o quê? Ela pode formar uma placa de fibrose. Então pensa assim, esses corpos cavernosos são como se fossem duas borrachas. Para você ter uma boa ereção, uma boa rigidez, ele precisa relaxar e esticar bastante. E daí, em um dos lados, nessa camada que fica em volta, cria uma placa de fibrose, uma cicatriz. Ou seja, fica duro, ele perde essa elasticidade. Então ele perde o tamanho quando ele vai esticar. Então essa é uma doença que acomete, não é tão comum, mas pode acometer cerca de 8% dos homens acima de 50 anos. Então esse é um dos fatores que pode sim acarretar na diminuição do tamanho do pênis do homem. Outro problema é a disfunção erétil não tratada. Então, se você tem uma disfunção erétil que está fazendo que você não tenha ereções, isso pode danificar aquele músculo ali que eu falei. E isso pode sim fazer com que ele atrofie. E uma das grandes causas de disfunção erétil não tratada e que pode piorar ali a saúde desse músculo são as cirurgias abdominais na região da pelve, principalmente a cirurgia de próstata, cirurgia de bexiga, às vezes cirurgias intestinais, podem danificar esse nervo da ereção e causar uma dificuldade de ereção, uma impotência no homem, e assim ele não conseguir mais ter essa ereção e atrofiar e perder tamanho, que é o foco do vídeo que a gente está falando hoje. Falando agora de uma outra causa, é o próprio envelhecimento. Então, infelizmente, junto com o envelhecimento, acabam vindo outras doenças, como pressão alta, diabetes, e por aí vai. E essas outras doenças podem também, voltando lá naquela borracha, no músculo lá do pênis, danificar isso. E esse homem mais idoso, esse homem mais velho, também acaba perdendo essa elasticidade e perdendo o tamanho da haste e do tamanho total aí do pênis. E uma outra causa bem frequente, que não é uma perda de fato de tamanho lá de pênis, mas é uma percepção de perda, que é o quê? Excesso de peso. Então, acho que todo mundo já viu, todo mundo sabe, que os homens obesos, você fala lá, olha, tem um pênis menor. Mas, na verdade, ele não tem um pênis menor. O pênis está do tamanho normal dele. Só que ele tem uma gordura que está cobrindo o pênis. Daí você tem a impressão de que ele está menor. Inclusive, existem alguns tratamentos para isso, que eu já vou citar daqui a pouco. Então, agora o mais importante do vídeo. Como que a gente faz para evitar que isso não aconteça, né? Eu não quero perder o tamanho do meu pênis. Então, a primeira coisa, a gente tem que manter boas ereções. A boa ereção é o que vai proteger esse músculo, essa borracha. Durante o sono, a gente tem cerca de 3 a 6 ereções noturnas. Qual que é o objetivo dessa ereção noturna? O objetivo é dilatar esse corpo cavernoso, esticar ele. O objetivo é entrar sangue lá. O que vem com sangue? Quando vem oxigênio, oxigenar as células e manter esse corpo cavernoso, esse músculo lá totalmente saudável para ele não atrofiar. Então é muito importante manter boas ereções. E claro, além de manter boas ereções, manter um bom sono, como eu acabei de explicar
sono é extremamente importante para a gente ter essas ereções de proteção. Então, um fator que a gente tem que ficar muito atento é com essa qualidade do sono. Por exemplo, homens que têm apneia obstrutiva do sono, aquela parada de respirar durante o sono, isso pode sim prejudicar essas ereções noturnas e acabar causando, né, essa atrofia aí do pênis. O que mais que a gente pode fazer para manter a boa qualidade ali, ou manter o tamanho bom do pênis? A gente precisa praticar atividade física e controlar as doenças cardiovasculares. Então, aquelas doenças de pressão alta, diabetes, colesterol, todas essas doenças elas podem danificar toda a nossa parte cardiovascular. E isso vai sim danificar lá a nossa borracha do pênis. Então, a gente precisa manter atividade física para manter uma boa oxigenação, para manter o controle do peso, para ajudar a controlar todas essas doenças e evitar que isso aconteça. E a outra parte é aquela que eu estava falando do peso. Então, os homens obesos acabam tendo menor redução na percepção do tamanho do pênis. Então, a gente tem que controlar esse peso, né? Voltando lá na atividade física, na boa alimentação. Em alguns casos, mesmo ele emagrecendo, pode ficar às vezes uma gordura na região aqui do pubis e cobrindo o pênis. Existe a possibilidade de fazer alguns procedimentos, por exemplo, uma lipoaspiração dessa gordura, para o homem voltar a ter essa percepção de tamanho. Então, nesse caso, é mais realmente uma percepção de tamanho. Outras coisas que podem ajudar a preservar o tamanho do pênis, em alguns casos, principalmente quando os homens não tiverem tendo essas ereções, às vezes alguns dispositivos de vácuo, dependendo do caso, aqueles dispositivos que você coloca no pênis para tentar ajudar a aumentar ele esticar, tentar aumentar a oxigenação, mas geralmente é mais sangue venoso, então não ajuda tanto a oxigenação, já vai ajudar muito mais no esticar esse músculo aí. Outra opção também é o equipamento de tração. Também é um equipamento que a gente coloca, instala aqui no pênis e ele vai esticar o pênis. Isso pode ajudar jamais aquela doença que eu estava falando no começo do vídeo, que é a doença de Peyronie. Então, o pênis pode sim diminuir de tamanho. Então, a gente tem que lembrar das principais causas. A falta de ereção e também a perda por causa daquela doença, a doença de Peyronie. Lembrar também que é muito importante a prevenção dessas doenças crônicas, o acompanhamento médico regular para entender o que está acontecendo, para que isso não aconteça com você. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar nos seus comentários suas opiniões, o que você acha sobre esse assunto. Lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal, não se esquece de se inscrever e de dar uma curtida aqui no vídeo.